noite. Oi, Boa pessoal. noite, Carlos. Boa noite. Então, estamos Oi, boa noite. começando, desejando feliz aniversário para Gorete e boa sorte no estudo para o João, que preparou com Léo, carinho. João, a palavra é sua, tá bom? Bom, Tudo bom? Boa noite oficialmente, pessoal. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre esse assunto aí que parece bastante pomposo, mas na verdade ele é só o início do livro A Caminho da Luz. É só para chamar a atenção, para ver se linha mais gente. E coloquei umas imagens bonitas. Essa aí é a nebulosa de Orion, Orion, não sei como que se fala. Essas imagens que a gente tem do telescópio Hubble são magníficas, né, que mostram a grandeza da criação divina. E nós vamos tentar explorar um pouquinho isso hoje, com o amparo da nossos amigos espirituais e de Jesus, especialmente, que nós vamos falar um pouquinho dele nessa noite de hoje. Qualquer dúvida, vocês podem me interromper, podem me perguntar. Vou fazer aqui porque o. Ah, o Emmanuel, ele tem uma capacidade de síntese muito grande. Então, às vezes, você pega um parágrafo dele, é equivalente a uma página de um livro, Eu tava de um livro comum, vamos ligado. assim dizer. E vamos começar, então, falando um pouquinho sobre o fluido cósmico. Não sei se aqui é o pessoal que fez o ESG, está lembrado, então fez algum outro curso na doutrina, ou mesmo no estudo. A gente vai dar uma relembrada aqui. Então, fluido cósmico, nós estamos começando a palestra de hoje sobre o livro A Caminho da Luz, mas nós vamos começar e terminar com Evolução em Dois Mundos. Então, André Luiz define o fluido cósmico dá três analogias, né, para a gente tentar entender. A primeira é que é um plasma divino. O plasma, na verdade, ele é o quarto estado da matéria, né, que é o gás, com bastante energia, tanta energia que os elétrons se desprendem das órbitas. Então, é um gás ionizado, que a gente chama. Ele é pouco encontrado aqui na Terra, a gente vê algumas lâmpadas e experimentos em laboratórios ou mesmo nas TVs de plasma, né? Mas ele é o estado mais comum que tem no universo. A segunda forma que André Luiz define é como hausto do Criador, ou seja, a respiração do Criador, né? Então tem lá em Gênesis, no princípio, Deus criou o céu e a terra. Ora, a terra estava vazia e vaga. As trevas cobriam o abismo, e um sopro de Deus agitava a superfície das águas. Então, a gente tem diversas referências sobre o fluido cósmico, mesmo lá no Gênesis, né, que foi escrito 3.000 anos atrás por Moisés. Então, esse sopro de Deus agitava a superfície das águas. É interessante que Apolo 8, a tripulação de Apolo 8, quando ela sobrevoou a Lua, quando eles deram a volta, eles mandaram uma mensagem aqui para a Terra. E o astronauta lá, ele leu justamente esse trecho de Gênesis. Depois ele explicou por que é que, na verdade, eles queriam se sentir mais próximo de Deus e da criação. E a terceira analogia que André Luiz faz, que ele é a força nervosa do todo sábio, né? Força nervosa de Deus. Porque o fluido cósmico ele é criado por Deus, né? Então, e Deus consegue, como ele é onipresente, onisciente, a gente imagina, essa analogia é muito interessante, que ele consegue saber tudo que ocorre na sua criação, né? Porque ele é como se fossem os nervos do seu sistema nervoso. Uma analogia bem simplória para a gente tentar entender, né? Então, nesse elemento primordial, vibram e vivem as constelações e sóis, mundos e seres, como peixes no oceano, né? Então, toda a criação divina está mergulhada no fluido cósmico. E Paulo vai dizer lá nos Atos dos Apóstolos, no 17 e 28, pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Então, a gente está cheio de referências sobre o fluido cósmico, tanto no Antigo como no Novo Testamento, fora a quantidade de informação que a gente tem na doutrina espírita. E o fluido cósmico, de tão sutil que ele é, essa matéria primordial, a gente não consegue percebê-lo como matéria, mas ele ainda é matéria, né? E a gente vive numa matéria, ele é uma condensação bem grosseira dele, no extremo oposto da faixa lá de diversos estados que esse fluido cósmico pode assumir, né? São variados e limitados, né? Roberta, quiser colocar mais alguma coisa, mais alguém?
Não, tá tudo bem, João. Tudo bem. Qualquer coisa eu falo, te Tá atrapalho. bom. E se, e se alguém quiser, se alguém colocar comentário, eu não vou conseguir ler, mas se você quiser ler, Tá bom. tá bom. Então, vamos falar um pouquinho da cocriação em plano maior, né? Alguém sabe o que é a cocriação? Boa noite. Boa noite. Bem, a cocriação, na verdade, é toda a mente humana, ou depois a gente vai estudar outros tipos de mente, que ao sentir e depois pensar, porque nós sentimos primeiro, depois pensamos, nós vamos gerar uma vibração espiritual, né? Que tem densidade, cor, forma, pode ser medida, né? Então, André Luiz diz que ela é semelhante à onda eletromagnética. E todos nós, humanos, nós conseguimos criar coisas, né? Então, nós usamos desse poder criativo, né, para gerar o nosso corpo, o nosso próprio corpo físico, né, quando estamos em formação no nosso embrião aqui na Terra. Ao longo da evolução, nós vamos criando essa capacidade. Nós também criamos coisas aqui, nós criamos as cidades, as civilizações, e ao mesmo tempo nós também criamos o que está no lado do plano espiritual, né? Nossas colônias diversas, o próprio umbral, tudo isso nós criamos com o nosso poder da mente, mesmo sem saber como fazê-lo, mas a gente acaba fazendo. Mas as nossas criações elas são um pouco limitadas. A gente não tem uma capacidade, como nós vamos ver, dos co-criadores em plano maior, que é como André Luiz menciona. E os hebreus chamam de Messias. Platão chamava de Demiurgo. E os hindus, lá antigamente, eles chamavam de Devas. Então a gente vê que tem referência a esses seres acima dos seres humanos, uma categoria superior, que eles já estão presentes em praticamente todas as histórias religiosas de civilizações do mundo afora, na história também. Então, na Revista Espírita de fevereiro de 1868, São Luís vai dizer que os messias, seres superiores, chegados ao mais alto grau da hierarquia celeste, depois de terem atingido uma perfeição que os torna infalíveis daí por diante e acima das fraquezas humanas, mesmo na encarnação. Eles são admitidos no Conselho do Altíssimo, recebem diretamente esta palavra e são encarregados de transmitir e fazer cumprir. Então, é interessante, né, a gente ver que tem outra parte lá de outro espírito, esqueci o nome dele agora, mas que ele fala, então, dessa, como que é a hierarquia espiritual, né? Então, nós somos aqui espíritos imperfeitos ainda, nós vamos caminhar todos aqueles degraus que Allan Kardec define na codificação, até chegar à categoria de espíritos puros. E depois você acha que você ia aposentar? Nada disso, você está enganado. Não vai ter tranquilidade, céu lá bonitinho, ficar tocando ar na nuvenzinha. Na verdade, aí é só a gente atingir um alto nível de perfeição que a gente não precisaria mais do corpo físico, né? Mas a nossa evolução não terminou. Tanto é que ele fala aqui que só quando você atinge esse nível de Messias você é infalível na carne. Então, Alcione, quando ela está em Sírios, né, é uma estrela que está localizada a 8 anos-luz da Terra, acho que, se eu não me engano, é uma das mais claras que a gente tem no céu, noturno nosso aqui. Ela menciona para o seu orientador que ela queria retornar aqui para a Terra para poder ajudar seus amigos. Isso está no livro Renúncia, de Emmanuel. E ele faz uma série de alertas, pergunta várias vezes para ela se ela tinha certeza do que ela estava fazendo. Porque ela encarnando aqui, ela poderia incorrer em alguns débitos, né? E ela não precisava mais disso. Mas mesmo assim ela vem. Eu estou lendo o livro ainda, relendo, na verdade, né? Então, ainda estou na parte que ela não tinha encarnado. Mas é bem interessante a gente ver isso, né? Então, que a gente ainda tem uma jornada bem grande ainda para frente. E, e Chico Xavier, numa entrevista, acho que é o Espírito e o Tempo, nesse livro, que ele faz uma entrevista para o irmão X, se eu não me engano, ele fala que, desculpe aquele nosso Senhor Jesus Cristo, mas na verdade tem outros acima dele, na categoria dele. Então, a gente imagina a grandeza do Cristo, ele é só um Messias, é só um Cristo planetário. No nosso sistema solar vai ter outro Cristo que coordena todo o sistema solar. Na galáxia vai ter outro Cristo que vai coordenar toda a galáxia, né? Então, imagina que tem trabalho bastante ainda para frente. Ô, João, Hum.
É interessante isso mesmo, né? O Haroldo fala, só o espírito, quando é crístico, ele não falha mais, né? Porque a Alcione, que é um exemplo de renúncia para nós, a gente já olha quando lê o livro, né? Uma capacidade absurda Pois é. de superar as coisas. E eu me lembro desse alerta, né? Quando ela fala que quer reencarnar, ou melhor, que quer encarnar, né? Encarnar aqui na Terra para ajudar, né, o Pollux, né, ela recebe Sim. esse alerta, né, e ao mesmo tempo, Bem uma seguido. coisa que me chamou muito a atenção quando eu comecei a estudar as coisas da doutrina, acho que é na Gênese, que quando começa a falar do universo, né, que se você fosse andando, pudesse chegar até aquele lugar onde você concebe, falar com as minhas palavras, concebe como sendo o fim do universo, você ia olhar para frente, o que você ia encontrar? Será que você ia encontrar uma parede lá ou ia encontrar mais coisas, né? Então você vai indo e você vê que não tem fim. A gente não consegue, a verdade é que a gente não consegue conceber o que seja isso, né? Então é lógico que se Não tem um consigo. espírito do padrão de Jesus, que a gente conhece, que já era perfeito antes, né, do nosso tempo, e fazendo esse trabalho aqui, quando a gente olha, por exemplo, essa imagem linda que você colocou aí, a gente imagina quanto trabalho, quantos espíritos tem trabalhando no bem, né? Uma coisa Exato. assim, deslumbrante, né? É Muito muito. lindo. Nós vamos ver que tem trabalho pra gente todo, né? Não precisa ser um Cristo ainda para trabalhar, né? Sim, mas temos que comer mais feijão, né? Tem bastante. E voltando aqui, a gente tem algumas coisas que é interessante a gente notar, lá no Gênesis mesmo, né, de Moisés, no Antigo Testamento. Isso o Haroldo comenta que é perdido na tradução. E no começo, lá falando, quando faz referência a Deus, em alguns pontos está no plural, né? Então, passamos o homem à nossa imagem e semelhança. Então, isso é uma referência, provavelmente, a esses Messias, né? Que eles é que a imagem e semelhança desses seres, né? Porque eles é que estavam representantes diretos divinos que estavam coordenando a formação, a criação do planeta, dos seres que iam habitar. Então, essas inteligências divinas, elas operam em um tipo de comunhão que é indescritível com Deus, né? Elas conseguem extrair desse hálito espiritual, que Emmanuel chama de celeiro de energia, com que constrói esses sistemas da imensidade, né? Ah, é meu mouse. E na Evolução em Dois Mundos, né, ele está dizendo que essas inteligências gloriosas tomam o plasma divino e convertem em imitações cósmicas de múltiplas expressões, radiantes ou obscuras, gaseificadas ou sólidas, obedecendo a leis pré-determinadas, quais moradias que perduram por milênios e milênios, mas que se desgastam e se transformam, por fim, de vez que o espírito criado pode formar ou co-criar, mas só Deus é o criador de toda a eternidade. Então a gente consegue ver que até a criação dos Cristos ela vai um dia se desfazer-se, né? Só que ela se desfaz e realmente isso é reutilizado para formar outros planetas, outras galáxias. Então a criação é constante, não para nunca. Mas só Deus é eterno nisso tudo. Nós somos criados, criamos coisas, mas como é a matéria está sujeita às leis da matéria e eles vão se transformando. É bem interessante a gente notar isso. E como agora Emmanuel vai falar um pouquinho da formação do nosso planeta, né? Então, interessante, né? Quando a gente sempre fica tentando entender como que formaram as coisas. Está lá em João, capítulo 1, versículo 1 a 3, no princípio havia o Verbo, e o Verbo estava junto de Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio junto de Deus. Todas as coisas foram feitas por meio dele. Então, esse jogo de palavras aqui, a gente tem algumas explicações, como Deus, o verbo quer dizer Deus em ação. E João vai colocar mais lá para frente que esse verbo era Jesus na criação. Só que aqui a gente tem essa parte aqui que o verbo era Deus, e você pode levar alguma confusão, mas isso não tem nada a ver com aquela questão da Igreja Católica que foi colocado depois nos concílios, né, dizendo que Deus, Espírito Santo e Jesus eram um só, mas de fato isso não era.
que na verdade esse livro foi escrito em Éfeso, se eu não me engano, João escreveu lá, e não condiz nada com o que os hebreus tinham de monoteísmo, né? Então, na verdade, aqui o verbo era Deus, ele está qualificando o verbo, como o verbo sendo divino, e não dizendo que Jesus era Deus. Ô, João, tem um Emmanuel também vai comentário, dizer... desculpa te interromper, tem um comentário do Osni falando, ó, se Alcione foi alertada, significa que apesar do estágio evolutivo alcançado, não teria atingido um patamar imune a sentimentos negativos, Acredito que sim. né? Então é o A que gente não parece, tem... né? Sim. Desculpa te interromper, Não, siga, por tranquilo. favor. E Emmanuel vai dizer também, a caminho da luz, no seu coração augusto e misericordioso está o verbo do princípio. Então, a Terra, né, essa massa de fogo que formou na nebulosa solar, a nebulosa é o que restou da formação do Sol, então uma série de matéria, de gás, de plasma que ficava orbitando num disco em forma do Sol. Isso vai se aglutinando até formar uma massa equivalente ao nosso planeta Terra. E essa massa foi entregue nas mãos de Jesus, né? Então, nesse momento, houve a primeira reunião dos espíritos crísticos do nosso sistema solar para o planejamento inicial do nosso planeta. Então, diz Emmanuel que esse evento ocorreu duas vezes, né? Então, essa há 4,5 bilhão de anos, 4,5 bilhões de anos atrás, e a segunda vez quando eles decidiam a vinda do Cristo aqui para a Terra. Haroldo disse que teve uma terceira vez, agora mais recente, mas eu não achei referências, então eu não coloquei aqui. Uhum. Acho que está em Chico Xavier, em alguma das entrevistas dele. Mas é bem interessante, né? Como a gente tem toda uma organização, uma colaboração entre os Cristos, né? E você imagina também a eficiência deles. A gente uniu agora, então daqui 4,5 bilhões de anos a gente se encontra de novo, né? Quando você for encarnar lá nesse planeta. Assim. Ah, então tá, beleza. Então, na época a gente manda uma mensagem, a gente se encontra lá. E a gente faz reunião todo dia no trabalho, né? Para tentar resolver as coisas, não resolve nada. Fazer uma brincadeirinha, assim, que eu imagino que o espaço e tempo para esses espíritos é outra noção que a gente não tem nem ideia, né? Uhum. Mas é super interessante, né, como essas coisas ocorrem. Eu tô sempre me atrapalhando com o mouse aqui, gente. Eu vou passar para o próximo. E a gente falando mais um pouquinho sobre o Cristo, né? Então, Jesus recebe essa massa de fogo, raios, relâmpagos, aquela coisa que a gente não consegue nem imaginar como chegaria nessa formação atual. Ele diz que Jesus havia vencido todos os pavores das energias desencadeadas, com sua legião de trabalhadores divinos. Então ele tinha uma equipe trabalhando junto com ele. A gente imagina que aí tem lugar para espíritos puros trabalhar, né? Não a gente ainda, mas os espíritos puros já devem estar ajudando Jesus nessa formação do planeta. Então eles operaram a escultura geológica do orbe terrestre, né? Fazendo todo o planejamento, por exemplo, a gente vê nessa animação a deriva dos continentes, né? Então, o planejamento que eles devem ter feito para que houvessem os territórios adequados, para que houvesse o desenvolvimento das espécies, para que elas conseguissem desenvolver separadamente, sem ter muitos conflitos. Então, a gente imagina que tem uma equipe de geólogos, engenheiros, físicos, matemáticos, arquitetos, artesãos. Então, uma série de analogia. A gente tem que pegar analogia pelo que a gente conhece, né? Mas esses trabalhadores devem ser uma equipe grandiosa para fazer todo esse trabalho para fazer o planejamento do planeta, né? Para chegar no momento que estamos atualmente. Porque eles planejaram para a existência dos seres que iam surgir, né? Então eles conseguiram estatuir todos os fenômenos terrestres, né? A pressão atmosférica ela foi regulada para ficar adequada à existência dos seres vivos, e mais especialmente do homem, como Emmanuel coloca. As diversas camadas atmosféricas serviam para harmonizar os fenômenos elétricos, né, que ocorrem, né? A gente consegue ver pelas auroras boreais, né, tanta energia que provoca aqueles fenômenos bonitos, né? Se não fossem essas camadas, a gente não conseguiria ter vida aqui na Terra. Também tem o ozônio, né, para filtrar os raios solares. Então, tudo isso foi planejado, né? É super interessante como isso foi feito. E
a gente se pergunta, né, que força sobre-humana pôde manter o equilíbrio da nebulosa terrestre destacada do núcleo central do sistema, conferindo-lhe um conjunto de leis matemáticas dentro das quais se manifestariam todos os fenômenos inteligentes e harmônicos por milênios e milênios. Então, só essa força do Cristo, né, de uma inteligência superior à nossa, não mais humana, que conseguiria manter o equilíbrio aqui na Terra. E Haroldo vai dizer, em uma palestra que eu vi, que ele, sem essa força do Cristo, a vida não existiria, o planeta não se organizaria como se organizou. Então, nada do caos, tudo formado de forma aleatória, isso não seria possível. Então, se a gente mal tem controle sobre nossos instintos e desejos, no quais a gente muitas vezes somos escravos dele, né? Então a gente tem muito o que trabalhar para conseguir manter o equilíbrio sobre nós mesmos. Quanto mais, vamos dizer, sobre um planeta. Então, interessante também que teve, em determinado momento, determinado que a gente teria que ter uma lua, né? Porque pelos cálculos que eles fizeram, seria necessário esse satélite, né, para manter o equilíbrio de rotação, translação da Terra. Ele seria como um manancial de forças estabilizadoras no nosso planeta. E também a sua luz polarizada, né, ela exerceria bastante influência sobre todos os fenômenos da criação e reprodução das espécies. Então, a gente observando tudo isso, né, 2, 3 semanas atrás, a Roberta fez um estudo, né, sobre a gratidão. E a gente vendo tudo isso na nossa formação, no nosso planeta, a gente só pode ser grato por isso tudo, né? A gente tem as condições perfeitas para a existência da vida e o nosso desenvolvimento. Verdade, né, João? Fora que a gente até hoje, assim, só para entender um pouquinho dessa matemática, dessa física, a gente já passa um trabalho danado. Você imagina para ter feito isso, Exato. né? Imagina para ter feito isso tudo, né? Então, É, você olha essa imagem, né, uma artista criou sobre possivelmente na Terra primitiva, né? Já estava aí já conseguindo se acalmar um pouco, né? Já tinha lagos, mares, né? Ainda muitos vulcões, o calor grande, provavelmente. Mas tem texto aqui, essa parte que eu coloquei de Emmanuel aqui, já faz um poema, né? Quando serenaram os elementos do mundo nascente, quando a luz do sol beijava em silêncio a beleza melancólica dos continentes e mares primitivos, Jesus reuniu nas alturas os intérpretes divinos do seu pensamento. Viu-se então descer sobre a terra, das amplidões dos espaços ilimitados, uma nuvem de forças cósmicas, que envolveu o imenso laboratório planetário em repouso. Daí a algum tempo, na crosta solidificada do planeta, como no fundo dos oceanos, podia-se observar a existência de um elemento viscoso que cobria toda a Terra. André Luiz também comenta sobre esse elemento viscoso, né? Então, a gente sabe que a criação é divina, né? Deus criou, mas o Cristo trouxe de alguma forma isso para a Terra, né? Não foi criado exatamente aqui. Não fala onde, né? Mas é interessante, né? Que reuniu seus intérpretes e desceu dos espaços ilimitados essa forma primitiva aí que daria forma à vida. Ele chama protoplasma, esse embrião de todas as civilizações que teve, organizações vivas que tiveram no orbe terrestre, que ainda existem. Era uma matéria sem forma definida que cobriu tudo, né, até o fundo dos oceanos. E conforme essa matéria foi se condensando, ela deu origem a um núcleo das células, né? Foram as primeiras manifestações de seres vivos, né? Seres unicelulares que começaram. E o mais interessante é o que vem depois, né? Que eles chamam de artistas da espiritualidade, eles edificaram esse mundo das células aí, sempre levando o ideal da beleza como preocupação, né? Mesmo nas origens das células. Né? E através disso tudo, eles começaram a planejar todas as formas organizadas de vidas e inteligentes que viriam em todos os milênios seguintes. Né? Então, eles fizeram todo esse planejamento de todas as espécies, foram estudadas e previstas. Os fluidos foram adaptados, de modo a se adaptar às condições aqui do nosso planeta. E tudo foi obedecer a um plano pré-estabelecido pelo Cristo.
considerando todas as leis e o desenvolvimento que tudo deveria ocorrer. Então, a gente imagina, né, esse planejamento que eles devem ter feito é uma coisa que a gente não consegue imaginar, né, porque eles já tinham todo o plano, né, e tinham que trabalhar em cima dele. Mas é legal, conforme você vai lendo Caminho da Luz e Evolução em Dois Mundos também, mostram que foi feito bastante experimento. Então não estava tudo certinho. Você tinha uma linha geral que você tinha que seguir para chegar nas determinadas espécies, mas a forma como isso chegaria lá, eles foram fazendo, experimentando. Então, acho que até comentam lá em Caminho da Luz que tiveram algumas espécies bem, como os dinossauros, né, que não serviram por um certo tempo, mas depois eles tiveram que ser eliminados, né? A gente sabe que o princípio inteligente que estava em evolução, ele não se perde, né? É só adquirir outras formas, porque aquelas lá não poderiam coexistir com o ser humano, por exemplo. Imagina você na rua correndo um Tiranossauro Rex. Não dá para viver a gente e os dinossauros ao mesmo tempo. Então, tudo isso foi planejado certinho para chegar no culminar na espécie humana. Olha que privilégio que nós temos. Nós nos achamos os reis do mundo, mas nós temos que conviver com as outras espécies também. Não podemos esquecer disso. Né? Ô, João, Pode dá falar. licença de dar um palpite aqui, ó. Uhum. No Livro dos Espíritos, que tem aqui no capítulo 3, que fala da criação, Kardec pergunta assim, ó, onde estavam os elementos orgânicos antes da formação da Terra? E aí eles respondem assim, achavam-se, por assim dizer, em estado de fluido no espaço, no meio dos espíritos ou em outros planetas, à espera da criação da Terra para começarem existência nova em novo globo. É interessante, né? Esse elemento viscoso aí que ele está falando ali, né? Uhum. Dá a entender que pode ser alguma coisa relacionada, né, com isso. Ele não dá muitos detalhes Com aqui, certeza. porque ele vai Uhum. dizer que a gente não tem muito como entender. Os próprios espíritos também não sabem detalhes, né? Não, Então, acho que não. Talvez muito que Emmanuel coloca aqui seja quase como um poema mesmo, né? Uma forma artística de colocar. Né? O ser sim, humano a gente coloca, estima não, a gente chuta, né? O cientista pode ter sido um cometa que trouxe a vida para cá, a gente não sabe exatamente como funcionou isso aí. Né? Mas sim. é interessante sim, investigar. Ó, e aí Kardec perguntou assim, poderemos conhecer o modo de formação dos mundos? E os espíritos falaram aqui na questão 39. Tudo o que a esse respeito se pode dizer e que podeis compreender é que os mundos se formam pela condensação da matéria disseminada no espaço. Ponto, acabou a resposta. Mas é Tá exatamente vendo? isso E mesmo. podeis compreender, É. né? Podeis Uhum. compreender. Então é isso É. aí, né? Muito bom. Bem, vocês estão conseguindo ver essa animação na minha tela? Sim, sim. Sim, né? A gente dá uma observada nela, depois eu vou explicar em mais detalhes. Ó, que Então, legal. depois eu passo o GIF para vocês. Mas a gente sempre imagina, né, que a evolução é só aquela linha reta lá, vai. Começou no macaquinho, vai melhorando, melhorando, até chegar no ser humano, né? Mas não é bem assim, né? Na verdade, ela ocorre em diversas linhas, em desenvolvimento em paralelo das diversas espécies, até conseguir chegar na espécie humana. Isso que a gente tem de estudo dos fósseis que a gente encontrou ao longo os arqueólogos fazem seus estudos. Então, onde está o Adão, né? Vamos dizer assim. Onde a gente sempre fica curioso onde estão nossos legítimos antepassados. Né? Então, 70 milhões de anos mais ou menos, a gente tinha os mamíferos e os primatas. Né? Então, ali em torno de 20, saiu essa linha onde estão os macacos, que existem até hoje. E dali derivaram esses antropóides. Esses antropóides deles saíram os pongídeos, né, que são chimpanzés e gorilas que existem hoje ainda. E dali saíram os hominídeos, né? Aí daí sim que evoluiu para a espécie humana, o Homo sapiens atual. Então, o Emmanuel, de acordo com o que ele recolheu nas esferas espirituais lá, pelos seus estudos, né?
no período terciário, mais especificamente no Plioceno inferior, mais ou menos 5 a 2 milhões de anos, eles vão encontrar os primeiros homens sofrendo processos de aperfeiçoamento na natureza. Esses antropóides e pongídeos, né, que a gente já mencionou, tiveram essa evolução em pontos convergentes, né, a gente não teve pontos comuns. Mas é por isso que a gente tem um parentesco sorológico, né, entre o chimpanzé e o homem moderno, que é bem alto. Né? Isso que Emmanuel colocou, né, e hoje, pelos estudos de DNA, a gente sabe que 98,7% de semelhança. Nosso DNA com o chimpanzé. Bem, a gente está bem próximo, mas tão distante, né? Sim. E João, então, pode falar. desculpa, o Usni fez uma brincadeira que você falou para ir lendo os comentários, por isso que eu tô te interrompendo, tá? Se você preferir Tudo bem. dar deixa de quando em quando, a gente pode fazer assim. Ele escreveu assim, ó, né? Na equipe de co-criadores em plano maior, devia haver espíritos veteranos até estagiários na criação dos orbes. Ah, com certeza. Ah, eu esqueci de mencionar, até falando nos copiadores, né? Depois que você é espírito puro, você entra numa outra faixa de evolução, que a gente não tem detalhes, que vai culminar no Cristo. Ou seja, você não vai virar Cristo e vai evoluindo depois. Então, você ainda vai estudar bastante, evoluir bastante, deve ser estagiário de Cristo, igual o Jesus estava falando, até chegar num Cristo sênior lá. É um Cristo da galáxia. Tá certo, né? Mas é legal. Então, nessa época que a gente tinha aqui dos antropóides, né, tinha uma grande maleabilidade dos elementos materiais, né? Então, esses espíritos, né, que estavam sob a coordenação do Cristo, eles estabeleceram uma linhagem definitiva para todas as espécies, né? Os peixes, répteis, mamíferos. E o ser humano também não escapou dessa regra. Então, conforme o tempo, esses antropóides foram espalhando pela toda a superfície do nosso planeta. E foram essa equipe espiritual foram realizando diversos experimentos, né, com o ser humano. Então, por isso que a gente pode ver são diversos antropóides, diversas raças que a gente encontrou. Até em alguns artigos é interessante, ele mostra o tamanho do cérebro, tamanho, a altura desses australopitecos, Homo neandertais, Homo forense, Homo erectus. Então, tudo isso a gente tem algumas informações sobre eles, que os arqueólogos foram recolhendo. Então, e Emmanuel fala que esses artefatos arqueológicos são atestados desses experimentos biológicos que procederam aos prepostos de Jesus, até fixarem no primata as características aproximadas do homem do futuro. Então, a gente não teve exatamente uma descida da árvore, né? Do macaco já virou um ser humano já. Então, conforme o tempo foi passando, né, na fronte dessas criaturas de braços alongados e pelos densos, diz Emmanuel, teve um certo dia, isso aqui que é a parte interessante, né? Que eles operaram uma transição definitiva no corpo perispiritual desses homens primitivos, nas regiões siderais e em certos intervalos entre suas reencarnações. Ou seja, essa evolução, ela ocorre... Em quantos mundos a gente vive? A gente já viveu? Vamos ver se você sabe. Vai saber. Na verdade, são só dois. No mundo material e no mundo espiritual. Ah, pensei que você estava falando daqueles outros, né? Era uma pegadinha essa pergunta. Pegadinha, me pegou. Eu vou reclamar, hein, para a direção. Aproveitar que você deu uma paradinha para Uhum. dizer aqui, ó, a Michele brincou falando, sempre sobra para os estagiários. E para dizer que nós estamos chegando no limite do nosso primeiro momento aqui. É, Sim. Então tá eu quase vou. acabando, mas acho que ele vai ter que parar, né? Não, para não cortar a gente no meio. Então eu vou pedir que Ok. a gente para a nossa primeira parte da gravação e peço a todos que entrem novamente usando o mesmo link. Todo mundo está com o link fácil ou é preciso colocar aqui no bate-papo? Aqui. Tá. Então a Tá gente aqui. sai e entra de novo. E nós vamos fazer contagem para ninguém fugir, hein? Tá bom? Não fuja, tá Tá acabando. bom. Então fim da primeira parte.